Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre mensurando variável e mensurando invariável. Então, recordando, o que seria o mensurando? Mensurando é a grandeza específica que nós desejamos medir. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de peças. Então, eu tenho aqui um dissipador de calor, tenho aqui uma peça impressa por uma impressora 3D de PLA, eu tenho aqui um corpo de prova de plástico reforçado por fibra de carbono, onde nós fizemos um experimento de furação por fresamento helicoidal, e tenho aqui dois mensurandos, digamos assim, especiais, que são padrões. Padrões são objetos utilizados para calibração de instrumentos. Esse aqui é um padrão que está até novo, está lacrado ainda. É um padrão que pode ser utilizado para calibração de um micrômetro interno. Ele tem um furo aqui que é um furo que é calibrado, digamos assim, neste valor de 7,998 milímetros a 20 graus Celsius, que é a temperatura padrão para todas as tarefas de metrologia, tá? E, lógico, eu posso utilizar ele para calibrar também a parte de medição interna, orelhas do nosso paquímetro aqui, tá ok? E eu tenho também aqui padrões de massa. Eu estou de luva justamente para manipular esses padrões aqui com mais liberdade. Esse padrão aqui é um padrão de massa de 5 gramas. Ele tem 5 gramas aproximadamente. Logicamente que os padrões têm níveis de qualidade variáveis. Por exemplo, esse padrão aqui, que é um padrão de diâmetro de 7,998 milímetros, ele tem uma variabilidade muito mais baixa que esses padrões, porque esse padrão aqui ele veio junto com o instrumento, veio junto com os micrômetros, né? Eu tenho um para cada micrômetro, e certamente ele tem uma rastreabilidade mais controlada que esses aqui. Por quê? Esses padrões eu comprei só para mostrar em aula, né? Não são padrões que vêm com um certificado, que vem com uma rastreabilidade metrológica. O que seria rastreabilidade? A rastreabilidade é a propriedade de um padrão ter o seu valor rastreado ou relacionado a outros padrões, padrões nacionais e internacionais. Por exemplo, eu tenho aqui um padrão de 20 gramas, mas quem me garante que esse padrão tem 20 gramas, né? Então, esse padrão, depois da sua construção, ele foi medido por um instrumento. Esse instrumento, por sua vez, foi calibrado por um laboratório certificado. Esse laboratório certificado foi certificado por quem? Pelo Inmetro. O Inmetro, por sua vez, tem os seus padrões rastreados internacionalmente com os padrões da Secretaria Internacional de Pesos e Medidas. Mas por que falar de mensurando variável e invariável? Porque a forma de nós tratarmos os resultados de medições vão variar de acordo com essa classificação. Então, o que seria um mensurando invariável? O mensurando invariável seria aquele que vai ter uma variação muito baixa ou, de certa forma, uma variação não perceptível durante a realização das medições. Por exemplo, um padrão. Um padrão é um mensurando que eu posso considerar que tem uma variabilidade muito baixa. Geralmente, no momento da calibração, que é geralmente quando nós iremos medir um padrão, porque já que eu sei o valor verdadeiro convencional dessa medida materializada que nós chamamos de padrão, não faz sentido eu ficar medindo o padrão. Só faz sentido eu medir um padrão, né, no sentido de calibrar. E, logicamente, eu posso, em um determinado momento, depois de muito tempo de uso, comparar esse padrão com outro para ver se ele não está perdendo esse valor, por exemplo, devido a desgaste ou ações devido ao horizonte de tempo de uso. Então, os padrões nós consideramos geralmente como mensurando invariável. Ele vai ter uma variação muito baixa durante as suas medições, porque ele foi justamente construído com processos de fabricação especiais para garantir o mínimo de variabilidade, porque é um objeto utilizado para calibração de instrumentos de medição. Esse padrão aqui é um padrão de qualidade mais baixa. Eu comprei isso aqui, esse joguinho foi menos de R$100, mas se eu fosse comprar um padrão de massa rastreado pelo Inmetro, por exemplo, cada um desses padrões seria aproximadamente R$200. Então eu teria um joguinho desse aqui custando R$1.000. Agora, dos mensurandos aqui que nós consideramos variáveis. Vou pegar um caso mais simples de medir aqui, por exemplo, essa peça. É uma peça que foi impressa
por uma impressora 3D. Lógico, aqui tem várias características que a gente pode medir. Por exemplo, tem a massa da peça, né? Nós podemos medir com essa balança digital. Mas se eu pensar nas características dimensionais, né? Tem a espessura dessa parte aqui, dessa base, essa espessura maior. Tem essa espessura aqui. Tem o diâmetro dessa parte aqui. Tem esses diâmetros internos, tá? E por aí vai. Tem muitas características dimensionais a serem medidas. E lógico, tem outras características. Por exemplo, a qualidade dessa superfície aqui, e pelo custo da impressora eu acho que tem um nível de qualidade razoável, nós podemos medir com o instrumento também. Qualidade superficial aqui, ou digamos assim, a rugosidade dessa superfície, nós também conseguimos medir. Lógico, tem muitas outras características que nós poderíamos pensar. Eu estou pensando aqui inicialmente em medições diretas, mas, por exemplo, se eu pensar em medições indiretas, eu poderia pensar na densidade dessa peça. Eu teria que ter um método para medir o volume dessa peça e eu medindo a massa eu conseguiria calcular a densidade, como sendo a razão entre a massa e o volume. Mas se eu pensar aqui na espessura dessa base, sendo medida aqui com o paquímetro digital, por que eu vou considerar esse mensurando variável? Porque é o seguinte, essa espessura aqui ela está relacionada ao sentido de impressão aqui no eixo Z. A impressão 3D é um processo de manufatura aditiva, onde cada camada é depositada a partir da fusão de um filamento, né, e do deslocamento de um bico no sistema de coordenadas tridimensional, né? Então tem um programinha, a gente chama de G-Code, código G, que é gerado por um programinha no computador que a gente chama de fatiador ou slicer, né? Como se fosse um CAN, né? Um processo de manufatura auxiliada por computador, é um código, digamos assim, que é também um código CNC, tá? E a partir do processo de impressão, né, cada camada é construída de acordo com os parâmetros que eu especifiquei lá no código G. Então, eu percebo aqui, ó, nessa face aqui, que é resultado da primeira camada, que eu tenho algumas imperfeições aqui, algumas irregularidades. Por quê? Porque antes de imprimir essa peça, eu tinha imprimido outras peças, e antes de começar a impressão, eu coloco uma cola ali, digamos assim, com spray e tal, para que a primeira camada seja aderida à mesa da impressora 3D e durante o processo de impressão a peça não descolhe ali devido ao deslocamento do bico e tal, enfim, devido à ação da temperatura ali que é alta na região onde está sendo depositado o filamento. Então, antes de fazer essa peça aqui, como essa peça aqui ela não tem muita importância essa variação que eu estou vendo aqui, eu não limpei a mesa. Não limpei a mesa da impressora só para não perder tempo, porque para limpar você tem que tirar o vidro, lavar, enfim, eu faço isso, por exemplo, de 5 em 5 impressões, eu não preciso de fazer sempre esse processo. E também pode haver uma variação no eixo Z devido a questões de nivelamento da mesa da impressora, tá certo? Então, se eu medir em posições diferentes, possivelmente eu vou encontrar uma variação devido a essas imperfeições aí do processo e também, lógico, né, de operação aí, de responsabilidade minha, tá? Então, por isso eu considero essa espessura aqui um mensurando variável, devido às características aí do processo de fabricação, né? E também do nosso equipamento. Então é o seguinte, vou medir aqui em 3 posições nesse lado. Aqui deu 9,73, aqui deu 9,75 e aqui deu 9,76. Lógico que aqui também eu estou pegando a variabilidade de metrologia. Como assim? A minha dificuldade ou falta de habilidade, digamos assim, né, em medir de forma perfeita, porque às vezes se eu aplicar uma força maior aqui, ó, eu também vou variar, então eu tenho que aplicar sempre uma força constante, tá? 9,77, 9,75 e 9,70. Então nós vimos aí, eu poderia repetir esse processo. Ideal é medir, se eu escolhi 6 posições, por exemplo, medir 3 vezes em cada posição, tá? Mas para os fins dessa aula eu acho que é o suficiente. Esse componente aqui, que é um dissipador de calor, que é um componente da impressora 3D para substituição no futuro, tem várias características que eu poderia ter interesse de medir aqui. Por exemplo, o diâmetro desse furo aqui. Como que eu mediria ele? Poderia medir aqui também com o meu paquímetro, utilizando as orelhas do meu paquímetro, tá? Mas posso medir também com um micrômetro de medições internas. Nesse caso aqui, o adequado seria esse daqui, que ele mede
diâmetros internos de 6 a 8 milímetros. Essa aula não é para falar de instrumentos, tá, pessoal? Em aulas futuras eu vou falar de instrumentos e como medir, como fazer a leitura com esse tipo de instrumento e com outros, mas basicamente aqui, ó, esse instrumento é um micrômetro interno de 3 pontas, tá? Então ele tem 3 pontas ali, eu coloco ele internamente aqui na posição. E aí, lógico, aqui também eu devo considerar, por exemplo, no início, meio e fim, medir em pontos diferentes em relação à profundidade do furo e também em posições angulares diferentes, tranquilo? Mas enfim, vamos fazer uma medição só para ver, tá, pessoal? 7,058 milímetros, tá? O resultado diferente da medição ali do paquímetro para esse instrumento é justamente porque com esse instrumento aqui, micrômetro de 3 pontas, é mais fácil medir, é um instrumento adequado porque eu tenho 3 pontos de contato. Aqui no paquímetro, medindo com as orelhas aqui, eu tenho que garantir que as orelhas estejam em contato perfeitamente aqui nos pontos de maior distância, digamos assim, né? Aqui na nossa peça, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu consegui um resultado legal, beleza? Aquela hora lá eu não prestei muita atenção. No primeiro momento eu não me preocupei muito em medir de forma correta. Estava apenas demonstrando para vocês. Uma outra questão que eu posso comentar também é a questão de temperatura, padrão para metrologia. Na verdade, eu comentei quando eu falei ali do nosso padrão que vem aqui com um valor aqui de 20 graus Celsius, né? E a 20 graus Celsius eu sei que o diâmetro interno é 7,998. Se eu tenho uma temperatura ambiente maior que 20 graus Celsius, esse diâmetro não é esse valor. Esse padrão ele vai se expandir volumetricamente por causa da variação devido à temperatura. Então a temperatura padrão para metrologia é de 20 graus Celsius. E aqui eu estou na minha casa, né? Não estou na universidade, não tenho um ambiente controlado aqui na minha casa. E aqui a temperatura está 27 graus Celsius. Agora a temperatura interna, que é essa externa, se considerem porque eu não tenho, o cabo dele não está para fora de casa para medir isso. A umidade está bem alta. A umidade, por exemplo, esse plástico aqui, ele é um material que absorve a umidade, né? Então nós poderíamos ter uma variação aqui das propriedades desse material também devido à umidade alta. Eu deveria considerar também a temperatura como uma fonte de variação, mas lógico, se eu pensar que de forma geral, por exemplo, nos casos aqui de metrologia dimensional, por exemplo, eu mostrei aqui, né, esse diâmetro interno aqui, mostrei essa espessura, poderia ter pensado aqui no diâmetro interno desse furo aqui feito por fresamento helicoidal nesse material compósito, né, que é um plástico reforçado por fibra de carbono, mas todos eles vão ter uma variação devido à temperatura, mas lógico, o instrumento de medição também vai variar. Essa dilatação, essa variação vai ser diferente em cada material de acordo com o coeficiente de dilatação aí térmica. Uma outra forma, para finalizar, né, eu mostrei aqui alguns exemplos de mensurandos que eu posso considerar variáveis, né? Por exemplo, esse dissipador aqui é um dissipador que aparentemente tem uma qualidade razoável, mas possivelmente ele foi fabricado por fundição e tem algumas partes que foram usinadas, por exemplo, os furos que depois foram rosqueados. Esses processos de fabricação têm variações inerentes às suas características e, consequentemente, a maioria das características dimensionais desse componente aqui eu posso considerar como sendo mensurandos variáveis. Essa peça aqui também, onde que é usado esse material? Um material que a gente pode usar em fuselagem de aeronaves, porque é um material aqui que tem propriedades mecânicas especiais, digamos assim. Tem uma boa relação resistência mecânica e densidade ou massa específica, né? Então é um material bem leve e um material muito resistente. E o furo desse material nós fizemos por fresamento helicoidal, porque como ele é um material compósito, que é um plástico, ele tem uma matriz aqui que é de resina epóxi e as fibras de carbono que são depositadas aqui como reforço. São várias fibras depositadas aqui no sentido da espessura dele. E no final do processo de furação, posso ter um erro aqui, uma variabilidade aqui nessa saída do furo aqui, que a gente chama de delaminação, que é quando as fibras começam a arrebentar. Por exemplo, aqui eu tenho um pontinho, isso não é bem uma delaminação, né? Uma fibra que não foi cortada, mas em alguns pontos que pode ser que arrancou o material aqui durante o processo de corte, né? Foi com o material que saiu aqui, que a gente chama de delaminação. E isso eu poderia medir, existem diversos métodos para medir, mas eu teria que trabalhar microscopia aí para medir, tá? Esse processo de fabricação, portanto, ele
apresenta diversas características que, além de te dar um determinado nível de delaminação na saída do furo, ele também vai me dar uma variação dimensional aqui, né? Esse furo ele não tem o dimensional perfeito, não tem uma forma circular perfeita e, portanto, o diâmetro vai variar se eu medir em pontos diferentes, tá? E como que eu caracterizo um mensurando variável? Basicamente, medindo em posições diferentes, tá? Então, você tem que pensar no procedimento, nas características do mensurando. Como esse aqui não tem uma profundidade muito alta, eu não preciso medir em muitos pontos aqui na profundidade do furo. Uma forma simples de a gente pensar no mensurando variável e invariável é pensando na variabilidade percebida durante as medições. Então, eu posso considerar como sendo um mensurando variável aquele que tem uma variação maior que a resolução do meu instrumento. Por exemplo, esse paquímetro aqui, ó, a resolução dele é de 1/100º de milímetro. Ele mede de 0,01 em 0,01 milímetro. Então, se eu for medir com esse paquímetro aqui qualquer objeto, vamos pensar aqui numa característica diferente, por exemplo, a espessura dessa base aqui, essa espessura menor. Se eu medir em pontos diferentes e perceber uma variabilidade, eu posso caracterizar esse mensurando como sendo um mensurando variável. A variação é justamente por causa da qualidade do mensurando, né? As características inerentes aqui à fabricação desse componente, processo utilizado, material. Mas, por exemplo, se eu considerar aqui um padrão, que é uma medida materializada, que tem uma variabilidade baixa, justamente porque um objeto que tem rastreabilidade foi feito para calibração de instrumentos, ele, lógico, ele pode ter uma variabilidade, pode sofrer uma variação com o tempo, mas espera-se que essa variação seja menor. Então, por exemplo, eu estou medindo esse padrão aqui de 50 gramas, pode ser que medindo em pontos diferentes da balança eu veja uma variabilidade, mas será que essa variabilidade é do padrão? Não, nem sempre, porque eu estou medindo num espaço de tempo, num intervalo de tempo muito pequeno aqui, então pode ser que essa variação seja do meu instrumento de medição, a repetitividade do meu instrumento. Então, esse instrumento aqui, por exemplo, é um instrumento limitado. É uma balança que eu comprei simplesmente para uso em sala de aula, não é uma balança para utilizar em laboratório. Eu tenho imperfeições do meu instrumento também, né? E o meu instrumento pode variar, pode ter resultados de medição distintos devido a essas imperfeições. Mas, por exemplo, outros instrumentos, por exemplo, esse meu paquímetro Mitutoyo aqui, que é um instrumento novo, com o tempo pode ser que ele apresente uma variação devido, por exemplo, ao desgaste das faces aqui para medições externas, ou se eu considerar aqui as faces das orelhas aqui para medições internas, ele tem várias fontes de possíveis variação aí que podem resultar em variabilidade no futuro. Então, eu tenho que tomar cuidado para não confundir a variabilidade do instrumento com a variabilidade do mensurando. Por exemplo, essa haste aqui, ela pode ser que no futuro ela sofra desgaste, ela pode sofrer um empenamento, e por aí vai. Então tem que ficar atento com essas questões também de instrumento, tá? As imperfeições do nosso instrumento nós vamos também tratar no resultado da medição, né? Lógico que fazendo medições repetidas eu pego ali a variabilidade do mensurando e também do meu instrumento de medição. Mas também a gente tem que pensar na subjetividade. Por exemplo, se eu pensar nessa peça aqui, que é uma peça de fibra de carbono, esse material é um material difícil de ser furado, é um material de difícil usinabilidade. Furar com broca esse material geralmente causa muita delaminação aqui, o rasgamento, digamos assim, das fibras das últimas camadas, tá? E eu furando com um processo especial, eu tenho uma qualidade melhor, não somente dessa característica mais qualitativa, mas também do dimensional do furo. Então, se eu comparar, por exemplo, um furo feito aqui, né, por manufatura aditiva, com furo feito por uma máquina CNC, um centro de usinagem CNC, a qualidade do processo por remoção de material, né, é muito maior que de um processo de manufatura aditiva. Consequentemente, nós também podemos pensar nessas questões, né? Se eu tenho um processo de fabricação especial, eu posso considerar em algumas situações, lógico, se eu tenho um material especial também, eu posso considerar em algumas situações, devido às características do processo e também do material, que aquele mensurando, o resultado daquela fabricação ali, é um mensurando invariável, tá? Então, às vezes fica um pouco subjetivo e essa definição fica a critério do metrologista, do engenheiro, enfim, de quem está trabalhando
trabalhando ali o resultado da medição. Então por hoje é só. Nesse vídeo nós falamos de mensurando variável e invariável, tá? Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar aí a questão do tratamento de resultados de medições, começando pelo resultado de medições diretas, considerando várias fontes de incerteza. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.